Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. 21 de abril de 2025. Chega ao fim o pontificado de Jorge Bergoglio, primeiro Papa a usar o nome Francisco em quase 2000 anos de história. O primeiro nascido no continente americano. E que seguiu o lema da misericórdia para acolher em vez de julgar. Nossos repórteres relembram a vida e o legado de um reformista. As reações de líderes religiosos e políticos. A movimentação de fiéis em direção ao Vaticano. E os cardeais com maiores possibilidades de saírem do conclave como Papa. O Jornal Nacional está começando. A notícia de maior impacto no mundo inteiro nesta segunda-feira leva o Jornal Nacional ao Vaticano. É a nossa colega Ilse Scamparini quem inicia essa cobertura jornalística especial sobre a morte do Papa Francisco. Ilse, boa noite. Onde exatamente você está? Boa noite, Bonner. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Eu estou, nesse momento, num terraço com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro. Aqui já é mais de 1 da madrugada de terça-feira, na verdade 1h32, de uma primavera ainda fria. O mundo inteiro, Bonner, sabia da fragilidade da saúde do Papa. E, no entanto, a notícia da morte de Francisco surpreendeu porque se deu menos de 24 horas depois dele ter aparecido publicamente no domingo de Páscoa. Estas são as últimas imagens do Papa Francisco vivo, no Papamóvel, na Praça São Pedro. Antes, Francisco cumprimentou os fiéis, desejando boa Páscoa. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. A última mensagem que foi lida pelo Monsenhor Diego Ravelli será lembrada, porque resume toda a essência do seu pontificado, um pedido de paz. Uma pace giusta e duratura. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amém. Os últimos momentos do Papa no modesto apartamento da Casa Santa Marta foram reconstruídos por fontes vaticanas. Ele acordou às 6 da manhã e os colaboradores o encontraram bem, embora o seu estado geral já estivesse seriamente comprometido há dias, inclusive o coração. Pouco depois, por volta das 7 horas, 2 da manhã no horário de Brasília, o Papa se sentiu mal. Foi imediatamente assistido pela equipe médica presente no Vaticano. Às 7h35, Francisco parou de respirar. A causa da morte foi derrame cerebral seguido de parada cardíaca. Os médicos comentaram que ele morreu serenamente. Às 9h47, o camerlengo ou camareiro da igreja, cardeal Kevin Farrell, deu a notícia. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. A morte pegou de surpresa o Vaticano, apesar da fragilidade da saúde dele nos últimos meses.
No dia 14 de fevereiro, ele foi hospitalizado com uma bronquite. A crise respiratória se tornou uma pneumonia e Francisco precisou de equipamentos para ajudar na respiração. Foram 40 dias no Hospital Gemelli. Quando recebeu alta, os médicos disseram que levaria muito tempo para que ele estivesse totalmente recuperado. Mas o Papa não desistia de estar próximo dos fiéis e participou como pôde das celebrações de Páscoa. O corpo de Francisco foi levado para a Capela Santa Marta e seguirá para a Basílica de São Pedro na quarta-feira. Francisco mudou as regras dos funerais papais e o corpo dele deverá ser enterrado fora dos muros vaticanos. Ele escolheu a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A data do funeral será anunciada amanhã. Antes, o corpo deverá ficar exposto durante 3 dias para que os fiéis possam se despedir de um dos papas mais populares da história moderna. Jorge Bergoglio teve 12 anos de pontificado. Foi um período importantíssimo para a Igreja Católica pelos movimentos que o Papa argentino fez em direção a reformas. Francisco fez uma opção clara pelo ato de acolher em vez de julgar. Naquele dia 13 de março de 2013, a escolha do primeiro Papa latino-americano causou um grande impacto. O argentino Jorge Mário Bergoglio derrotou no conclave candidatos italianos que pareciam favoritos, porque a igreja precisava mudar. Tinha que deixar para trás os escândalos de corrupção, de carreirismo e de vazamento de informações, como o Vatilix. Habemus Papa. O cardeal, que vinha da longínqua periferia de Buenos Aires, pegava transporte público e voava em classe econômica, imediatamente respondeu ao chamado. Miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ao ouvir do amigo brasileiro, o cardeal Cláudio Umes, não se esqueça dos pobres, Bergoglio anunciou o seu nome de pontífice, Francisco. Uma homenagem a São Francisco de Assis, o santo que abandonou uma vida de luxo para se dedicar aos pobres. Iniciou assim o seu pontificado, combatendo alguns símbolos ostensivos de riqueza. O ouro da cruz, que ele passou a usar de latão. O anel de pescador, que ele preferiu de metal prateado. O sumo pontífice rejeitou o imenso apartamento papal do Palácio Apostólico e foi morar na Casa Santa Marta, num quarto sóbrio, modesto até. A sua revolução simbólica não demorou a ganhar concretude. O primeiro ato foi moralizar o Banco do Vaticano, fechando mais de 2.000 contas. Depois de muitas tentativas, o Papa Francisco conseguiu dar transparência ao IOR, com maior vigilância e criando leis contra crimes financeiros. Mas substituir um Papa vivo não foi uma tarefa simples para o primeiro pontífice jesuíta da história. Na herança do antecessor, muitos documentos secretos. Francisco recebeu das mãos de Bento XVI caixas de papéis e pistas do que estava errado dentro dos muros. Para sua primeira viagem como Papa, ele escolheu Lampedusa. À ilha siciliana chegavam milhares de imigrantes da Líbia depois da travessia mortal no Mediterrâneo. Os refugiados se tornaram um dos temas mais sensíveis para Francisco. E ali ele falou pela primeira vez em globalização da indiferença. O Brasil foi o primeiro país destinado ao Papa argentino. Nós o saudamos com toda a alegria de nossos corações. Seja bem-vindo. 4 meses depois da posse, ele saiu andando numa avenida carioca, assustando a segurança. No voo de volta a Roma, ouvimos as palavras que determinariam um novo rumo ao pontificado. Quando perguntei sobre os gays dentro do Vaticano, Francisco respondeu: Chi sono io per giudicarla?
Por esta frase, até então inédita para um papa, ele ganharia a simpatia de tantos e a oposição feroz dos mais conservadores. 10 anos depois, Francisco aprovaria uma nova orientação, a bênção aos casais do mesmo sexo na igreja. Outro motivo de ruptura com os tradicionalistas. A sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, propunha uma nova evangelização e questionava o modelo da economia capitalista. Vítima de forças econômicas internacionais que não perdoaram o seu discurso social demais, Francisco começou a ser combatido também pelos conservadores em defesa da doutrina. Il sinodo, invece, è una espressione ecclesiale. A cada sínodo convocado por ele, os seus inimigos começaram a crescer, resistindo às experiências de inovação do Papa, como a comunhão aos divorciados que se casaram de novo. Negli abusi noi vediamo la mano del male. A conduta do Papa Francisco contra a pedofilia, nem sempre bem-sucedida, foi muito severa. E hoje as penas para os religiosos que cometem este crime são maiores. O Papa encontrou vítimas e pediu perdão, mas as organizações de vítimas esperavam mais. Denúncias de corrupção na administração da economia vaticana também atingiram colaboradores de Francisco que foram afastados e condenados. Na política internacional, Francisco mediou crises mundiais importantes. Com que esforço e sacrifício a Igreja em Cuba trabalha. Como entre Cuba e os Estados Unidos de Barack Obama. Influenciou o acordo de paz entre o governo colombiano e as principais guerrilhas do país. As relações da Santa Sé com a China foram recuperadas em 2018. Na corajosa viagem ao Iraque, ele pregou a irmandade contra o fundamentalismo. Hostilità, extremismo e violência não nascono da um ânimo religioso. O Papa de Roma criou relações de amizade profundas com autoridades muçulmanas, hebraicas. Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Deu passos importantes na unidade dos cristãos. Num dos seus grandes eventos, 4 papas estiveram presentes. 2 em espírito na canonização de João Paulo II e João XXIII. Bento XVI ficou ao lado de Francisco. Nos últimos anos do seu pontificado, conseguiu finalmente investir na reforma da Cúria, o governo da Igreja Católica. Francisco dedicou mensagens de ternura quase que diariamente aos pobres e marginalizados. E isso, num pontificado, tem um peso. Os seus dramas pessoais foram vividos com discrição. A sua história argentina durante a ditadura, a sua ausência do país de origem. Nas entrevistas que dava, havia sempre algo revelador da sua intimidade e ele não teve pudor em confessar a sua psicoterapia. Durante os dias terríveis da ditadura argentina, quando tinha que levar pessoas na clandestinidade para sair do país, vivi situações nas quais não sabia o que fazer. Então fui encontrar uma senhora, uma psiquiatra, por 6 meses, uma vez por semana. Estou convencido de que cada sacerdote deve conhecer a psicologia humana. Francisco era também um homem brincalhão, um gozador, capaz de provocações como a pergunta que sempre fazia a brasileiros. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Pelé! O Papa Francisco nunca teve medo de dizer o que pensava. Ele foi capaz de se tornar um interlocutor das capazes de provocações como a pergunta que sempre fazia a brasileiros. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? Pelé! O Papa Francisco nunca teve medo de dizer o que pensava. Ele foi capaz de se tornar um interlocutor da sociedade moderna, mas no seu íntimo era mais missionário do que progressista. Por isso, de certa forma, desiludiu os que esperavam para a mulher um papel mais decisivo na Igreja.
Elas não se tornaram sacerdotes no seu pontificado, mas Francisco foi o primeiro Papa a admitir. Um dos grandes pecados que cometemos foi masculinizar a Igreja. E uma tarefa que vos peço, por favor, é desmasculinizá-la. O declínio físico nos últimos 4 anos não o desestimulou a continuar no comando. Na hospitalização, em julho de 2021, Francisco teve um pedaço do intestino retirado por uma diverticulite. A sua presença agitou o Agostinho Gemelli, conhecido como o Hospital dos Papas. Mesmo convalescente, mostrou aquela qualidade de não conseguir ficar parado. Andou pelos corredores, visitou crianças com câncer e rezou o Ângelus da janela do 10º andar. Qui ci sono alcuni amici bambini malati e perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca al cuore. Acompanhá-los com a preghiera e pregar por tutti i malati. Os efeitos da anestesia demoraram meses a passar. Por isso, em 2022, quando a dor crônica nos joelhos se tornou muito aguda, o Papa preferiu uma cadeira de rodas à cirurgia. A sua campanha diplomática contra a guerra na Ucrânia comoveu os católicos, mas não os líderes das nações em guerra. As ofertas de Francisco para mediar as negociações entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky no solo neutro do Vaticano, a resposta foi o silêncio. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Incansável, o Papa continuou seus apelos pela paz, dia após dia. Chefe da Igreja Católica e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Papa Francisco, além de lamentar a morte dos israelenses, denunciou inúmeras vezes a matança de milhares de crianças palestinas pelas armas de Israel. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini. Nas liturgias, o pontífice argentino também deixou o seu rastro. Criou novas regras para as missas em latim, retomadas pelo antecessor. E as missas modernas dos anos de 1970, pós-Concílio Vaticano II, não poderão mais ser esquecidas. Em 2020, como líder espiritual, em plena pandemia de Covid-19, Francisco obteve ainda mais consenso popular. As suas orações comoveram um mundo assustado e carente de afeto. A sua imagem solitária, na Praça São Pedro deserta, andando com dificuldade, provavelmente ficará para sempre na história dos pontificados. A morte do Papa causou uma comoção enorme no país em que ele nasceu. O Rafael Sibila está em frente à Catedral de Buenos Aires e tem as informações ao vivo. Boa noite, Sibila. Boa noite, Renata, e a todos. Nesta segunda-feira histórica, a gente pôde ver a tristeza no olhar dos argentinos pelas ruas e avenidas da capital portenha. Milhares de fiéis participaram de missas na Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Aqui, Jorge Manuel Bergoglio se tornou cardeal e consolidou o caminho dedicado à luta pelos direitos humanos. O arcebispo Jorge Garcia Cuerva chamou Francisco de Papa dos pobres e dos marginalizados. Destacou que ele foi um homem coerente do primeiro ao último dia. O arcebispo pediu a união do argentino e que todos sejam um pouco Francisco. Há pouco teve missa na Basílica de São José de Flores, no bairro em que Bergoglio nasceu e se tornou padre. O presidente Javier Milei, que durante a campanha eleitoral chegou a xingar o Papa, mas se desculpou, decretou luto de 7 dias e destacou a incansável luta do papado de Francisco para proteger a vida desde a concepção, promover o diálogo interreligioso e aproximar os mais jovens da vida espiritual e virtuosa. Os times de futebol da Argentina também lamentaram a perda de Francisco. O São Lourenço, clube do coração do Papa, publicou um vídeo lembrando que o amor dele pelo time começou ainda na infância e encerrou dizendo: juntos pela eternidade. Renata. Obrigada, Rafael Sibila, ao vivo de Buenos Aires. E a seguir, os cardeais com maiores chances de suceder Francisco. O presidente Lula vai comparecer ao funeral do Papa. Ele declarou luto oficial de 7 dias no Brasil. O presidente Lula lembrou que foi recebido com muito carinho pelo Papa Francisco quando esteve no Vaticano. Em uma mensagem por vídeo, ressaltou que ele sempre defendeu a paz. Francisco foi o Papa do acolhimento.
e por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos. Francisco foi o Papa da esperança em sua despedida, renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Francisco foi um Papa contemporâneo. Tratava das coisas do momento, das coisas do hoje, pôs o homem no centro da igreja, a humanidade. Então ficam grandes exemplos, né? O Papa dos bons exemplos e preocupado com questões do nosso tempo, a questão climática, fez a encíclica, né, Laudato Si, tratando da questão do clima, do meio ambiente, tratava da questão social. Sua última encíclica atualizou o conceito de amor, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, decretou luta oficial de 7 dias no Congresso e afirmou que, como presidente do Senado e do Congresso Nacional e como judeu, expressa a mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa e que o amor que tanto pregou influencia o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, ressaltou que o Papa Francisco foi o símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e, principalmente, da inclusão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu: a espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. Parlamentares, governadores e ministros do governo e do Supremo também lamentaram a morte de Francisco, além de representantes de várias religiões. Um Papa humilde, conciliador, alegre, que foi lembrado hoje em missas e declarações. E nos próximos 7 dias, durante o luto oficial decretado pelo presidente Lula, será homenageado assim, com bandeiras a meio mastro. Nos 5 continentes, fiéis pararam o que estavam fazendo, buscaram uma igreja e rezaram por Francisco. Nessa cidade, no Sudão do Sul, os moradores foram juntos badalar o sino. O carinho por esse Papa é grande. Essa menina no Quênia resumiu: ele foi um Papa muito bom. Vou sentir falta dele para sempre. I will always miss him a lot. Filipinas, Coreia do Sul, Kosovo, Jerusalém. Na Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados do cristianismo, esse padre celebrou Francisco como um homem da paz. So he is a man of peace. Em Paris, os sinos da Catedral de Notre Dame tocaram 88 vezes, uma para cada ano de vida do Papa. O presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros políticos a falar. Ele destacou o olhar do Papa para os mais vulneráveis em tempos de guerra. Líderes de países em conflito também se manifestaram. O russo Vladimir Putin descreveu o Papa como um homem fora do comum. O ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o Papa Francisco sabia dar esperança, aliviar o sofrimento e promover a união. Ele rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos, lembrou Zelensky. Hoje foram os ucranianos que rezaram pelo Papa. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse ter esperança de que as orações de Francisco pela paz no Oriente Médio se concretizem. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se referiu ao Papa como um fiel amigo do povo palestino e lembrou que Francisco reconheceu o Estado da Palestina. Em Roma, com bandeiras a meio mastro, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse que está profundamente triste. Ela lembrou dos muitos conselhos que recebeu do pontífice e disse que Francisco foi um grande homem e pastor. Da Alemanha, o primeiro-ministro Olaf Scholz disse que a igreja e o mundo perderam um defensor dos fracos. O presidente americano Donald Trump escreveu: "Descanse em paz, Papa Francisco. Deus o abençoe e a todos os que o amavam." Depois, na Casa Branca, Trump disse que Francisco foi um homem bom que amava o mundo. He loved the world and it's an honor to do that.
O vice-presidente americano J.D. Vance, católico, expressou solidariedade aos cristãos e lembrou o encontro que teve ontem com o Papa. Francisco estava nitidamente muito fraco. A presidente do México definiu Francisco como um humanista que sempre esteve perto dos pobres. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, descreveu Francisco como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual. I want to extend my deepest condolences. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, celebrou o Papa como uma voz transcendente pela justiça social. O ponto em comum da grande repercussão internacional ao longo do dia foi a dedicação do Papa Francisco aos marginalizados, aos pobres, aos refugiados. Aqui em Londres, muitos fiéis vieram prestar homenagens na Catedral de Westminster, da Igreja Católica. Mas a comoção foi em todo o país. A Igreja Anglicana, o primeiro-ministro e o rei Charles III lamentaram profundamente a morte do Papa. Num comunicado do Palácio de Buckingham, Charles afirmou que ele e a rainha Camila estão com o coração pesado. O rei lembrou a visita a Francisco no início do mês. O comunicado fala em perda devastadora de um fiel seguidor de Jesus Cristo. O cardeal britânico Timothy Radcliffe lembrou uma frase que o Papa costumava dizer e que ajuda a explicar a tristeza do mundo hoje. O Papa dizia que todos são bem-vindos. Todos. Todos. Porque ele acreditava que a igreja é uma casa universal, onde todos devem se sentir acolhidos. Assim que a morte de Francisco foi anunciada, fiéis começaram a chegar aqui à Praça São Pedro, o mesmo lugar onde o Papa esteve ontem para as celebrações do Domingo de Páscoa. O sino do Vaticano anunciou a morte do Papa. A Praça São Pedro, enfeitada para Páscoa, agora exibe as bandeiras a meio mastro, em luto. O vai e vem de peregrinos e turistas, aos poucos, deu lugar às homenagens e reflexões. O padre Gerard veio da Irlanda e acompanhou ontem as celebrações do Domingo de Páscoa com a participação do Papa. Foi um prazer vê-lo, mas houve um suspiro coletivo quando ouvimos a voz dele. Estava tão fraca que todos nós pensamos que talvez aquela seria a sua última aparição pública. A emoção transborda para fora dos muros do Vaticano. A Karen é do Reino Unido e esteve na Basílica Santa Maria Maior, a preferida do Francisco, e onde ele pediu para ser enterrado. Me sinto muito abençoada de ter visto o Papa ontem, tão perto do fim. Por isso vim aqui hoje, para me sentir próxima mais uma vez, agora que ele se foi. Eu moro aqui perto e sempre vi o Papa. Ele deve ter vindo aqui mais de 100 vezes. Eu o amava muito, contou a Maria. O sol ainda brilhava quando começou a primeira cerimônia oficial de hoje do Vaticano, aberta ao público. O cardeal Mário Gambetti liderou um rosário em homenagem a Francisco. Ele lembrou a tradicional frase do Papa, rezem por mim. Hoje, disse o cardeal, queremos orar por ele. E foi com o terço nas mãos, lágrimas nos olhos e muita emoção, que milhares de católicos rezaram por Francisco na Praça São Pedro. E milhões ao redor do mundo. Ao fim do rosário, aplausos. À noite, as orações continuaram, com outro rosário na Basílica Santa Maria Maior. Mesmo depois das 11 horas da noite aqui em Roma, muitos fiéis continuaram chegando aqui na Praça São Pedro. É gente de várias partes do mundo que vem prestar homenagens a Francisco e principalmente rezar por ele. Esse casal chileno encontrou ali mesmo um cantinho de oração. Sentimos um espaço no momento, as ganas de rezar. Estávamos passando por aqui e sentimos muita vontade de rezar. Estamos refletindo sobre a passagem do Sumo Pontífice, refletindo sobre a morte. A Roselena veio da Espanha, disse que Francisco foi revolucionário. A sua vida foi um exemplo muito próximo do povo, dos imigrantes, muito diverso. Espero que o próximo Papa siga o legado de Francisco, pelo menos. O Papa Francisco, por lo menos. A sucessão de Francisco é uma questão em aberto.
Nesse conclave, tanto pode ser eleito um cardeal bergogliano como alguém de oposição a ele. Hoje, o número de cardeais com direito a voto, ou seja, com menos de 80 anos de idade, está acima do limite estabelecido por Paulo VI, que era de 120 purpurados. Um número que vai exigir um quórum mais alto para a eleição do novo Papa. O Papa Francisco não criou um colégio de cardeais só de gente que pensava como ele. Ao contrário, deu espaço para todas as tendências: progressista, conservadora, reformista, tradicionalista. Uma das reformas deste Papa foi mudar a geopolítica do colégio de cardeais. Por isso, esse conclave é considerado um dos mais indecifráveis de que se tem notícia. Há quem afirme que pouco antes de ir para o hospital, o próprio Papa Francisco estivesse já trabalhando pelo seu sucessor. Um dos preferidos de Francisco pode representar uma surpresa no conclave: o cardeal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Franciscano, natural de Bérgamo, dos seus quase 60 anos de idade, viveu mais de 30 na Terra Santa. Seria um papa italiano, mas com um conhecimento único do Oriente Médio. O secretário de Estado do Vaticano, teoricamente, é sempre um papável. Pietro Parolin, veneziano, moderado, diplomata com grande capacidade de mediação, é reconhecido como de centro. Parolin seria uma escolha de cúria rápida para conquistar um consenso. Se a preferência for um papa de linha pastoral e progressista, há outros nomes fortes, como Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana. Também diplomata, poderia se tornar o Francisco II. Zuppi agrada tanto as comunidades gays como as organizações religiosas em defesa da família. O brasileiro Sérgio da Rocha também é citado em algumas listas. Desde 2023, ele está no grupo dos 9 cardeais conselheiros escolhidos pelo Papa. É um grande apoiador das mudanças de Francisco e comprometido com o combate à homofobia e com a inclusão de casais gays na Igreja. Se o Colégio Cardinalício quiser prosseguir no caminho das inovações e reformas, com uma visão mais aberta do mundo, é um forte candidato. Um cardeal conservador e muito respeitado pelo Papa Francisco, o arcebispo de Budapeste, Peter Erdo, torna-se um nome forte. Viveu o comunismo e foi vítima de perseguição religiosa. Em questões políticas como a imigração, contra a qual a Hungria vem lutando há alguns anos, Erdo transmitiu uma abordagem equilibrada, reconhecendo o direito de imigrar e a necessidade de integrar refugiados sem colocar em risco a estabilidade política. Entre os conservadores, um nome que vem crescendo dentro e fora do clero africano, o cardeal congolês Fridolin Ambongo Bezungu. Ambongo liderou a oposição ao documento da Igreja que autorizou a bênção aos casais homossexuais. Da Ásia, o filipino Luiz Antônio Tagle, teólogo ilustre, aparece sempre em todas as listas há vários anos. Apreciado por Francisco e pelos conservadores da Cúria Romana. É uma figura discreta, neto de avô materno chinês. Um detalhe relevante. Seria um bom nome para a igreja mais universal criada por Francisco. Outros nomes cotados para Papa: o austríaco Christoph Schönborn, considerado um teólogo brilhante, próximo de Bento XVI, mas também um dos apoiadores do Papa Francisco. Defende os divorciados que se casaram novamente e aos homossexuais, rigoroso contra os casos de abuso sexual. Jean-Marc Avelin, arcebispo de Marselha, cidade multiétnica e multirreligiosa. Seria o primeiro papa francês desde a época do papado de Avignon, mais de 6 séculos depois. Há muitas apostas de que o papado voltará para as mãos de um italiano. Fala-se também num cardeal espanhol, de Malta, da Holanda, também do Canadá e num afro-americano. Mas, para os favoritos, existe sempre aquela máxima repetida em cada conclave: quem entra papável, sai cardeal.
7 cardeais brasileiros têm direito a voto no conclave que vai eleger o sucessor de Francisco. Quando a Capela Sistina for trancada, a decisão sobre o novo líder da Igreja Católica estará nas mãos de cardeais do mundo todo. São 252. Pelas regras do Vaticano, 135 estão aptos a votar porque têm menos de 80 anos. Durante o papado de Francisco, o Colégio de Cardeais ampliou os limites geográficos. 4 cardeais são da Oceania, 23 da Ásia, 18 da África, 37 são das Américas e 53 da Europa. 7 brasileiros podem participar do conclave. O cardeal João Braz de Avis tem 77 anos. Nasceu em Santa Catarina e é o mais velho entre eles. Foi nomeado cardeal durante o papado de Bento XVI e era muito próximo do Papa Francisco. Hoje vive em Roma. Dom Orani Tempesta tem 74 anos e nasceu no interior de São Paulo. Já foi arcebispo de Belém. Foi transferido em 2014 para o Rio de Janeiro, onde está até hoje. Nós sabemos aquilo que ele deixa como legado, a sua preocupação com os pobres, com a paz no mundo, com a fraternidade, com a ecologia, com o meio ambiente. Dom Leonardo Steiner tem 74 anos. Nasceu em Santa Catarina, já foi 2 vezes secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Foi nomeado arcebispo de Manaus em 2019 pelo Papa Francisco. O Papa Francisco tinha um carinho tão grande pela Amazônia. Pelo pulmão da terra, mas especialmente pelos seus povos, nós, e especialmente os povos originários. O presidente da CNBB e atual arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, tem 64 anos. É de Santa Catarina. Ele mesmo com aquela dificuldade que a gente via para se expressar e conversar, ele queria saber de tudo e de todos. Eu diria assim, um homem com a vontade de ferro. Dom Paulo César Costa é o cardeal brasileiro mais novo que deve participar do conclave. Tem 57 anos. Nasceu no Rio de Janeiro e foi transferido para a Arquidiocese de Brasília, onde é o atual arcebispo. Hoje, Dom Paulo César lembrou que o Papa Francisco foi um incansável defensor da paz. Falou como ninguém contra as guerras, contra a violência, mostrando que o caminho não é a guerra, o caminho não é a violência, o caminho é o diálogo. O Papa ligava quase todos os dias para o pároco ali da faixa de Gaza para falar com ele, para ver como é que estava a comunidade cristã, como é que estava a realidade ali. O cardeal primaz do Brasil e arcebispo de Salvador, Sérgio da Rocha, é paulista. Tem 65 anos. Foi presidente da CNBB e nomeado cardeal pelo Papa Francisco. Dom Sérgio falou sobre o empenho de Francisco em modernizar a igreja. É o Papa que expressou simplicidade, misericórdia, solidariedade com os pobres sofredores, compromisso pela paz. E ele também vai ficar conhecido, já é conhecido, pelos seus esforços nas reformas que procurou realizar no interior da igreja, reformas de cunho pastoral e canônico. Outro cardeal brasileiro que participa do conclave já foi cotado para ser papa. É o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, desde 2007 à frente da maior arquidiocese da América do Sul. Dom Odilo trabalhou na Cúria Romana e é um nome influente da Igreja Católica. Dom Odilo Scherer nasceu no Rio Grande do Sul, foi nomeado cardeal pelo Papa Bento XVI. Dom Odilo falou sobre a diversidade de países no próximo conclave. Terá a presença de cardeais do mundo todo, bem mais do que os conclaves anteriores. O seu pensamento de integrar na igreja e na representação que o colégio cardinalício significa, toda a igreja, não apenas as áreas, diríamos, que sempre estiveram mais em exposição, mais presentes, mas também as áreas missionárias, as áreas onde a igreja precisa ainda mais se propor e precisa se afirmar. Elas também estão representadas no colégio cardinalício e, portanto, também para a escolha do próximo Papa.
A seguir, Rebeca Andrade e uma conquista inédita na história do esporte brasileiro. O testamento do Papa Francisco. E as viagens em que ele reuniu milhões de fiéis. A matéria-prima do jornalismo são os fatos. E fatos, muito frequentemente, são imprevisíveis. Mas existem alguns casos em que é possível saber que um fato vai ocorrer. Uma posse presidencial, por exemplo, tem data marcada com antecedência. E os jornalistas se preparam para esse evento. Aqui na Globo, uma força-tarefa passou meses planejando como o Jornal Nacional iria celebrar a semana de aniversário de 60 anos da Globo e dessa nossa conexão com os brasileiros. Nós tínhamos marcado para hoje o início dessa comemoração, mas com a morte de uma personalidade da grandeza do Papa Francisco, isso não foi possível. Então fica transferida para amanhã a estreia do projeto que nós preparamos em sua homenagem e em agradecimento a milhões de famílias que há 60 anos têm prestigiado o jornalismo da Globo. Milhões de fiéis do mundo todo tiveram oportunidade de ver e ouvir Francisco em pessoa sem precisarem ir ao Vaticano. A escolha dos destinos nunca foi despretensiosa. Viagens papais são uma ferramenta poderosa de diplomacia e fortalecimento do alcance da Igreja Católica. O Papa Francisco gostava de mandar recados e chamar a atenção do mundo para crises e conflitos. E por onde passou, atraiu multidões. Francisco foi a mais de 65 países de 5 continentes em 12 anos. 47 viagens internacionais. A primeira foi para o Rio de Janeiro, para a Jornada Mundial da Juventude. Francisco mostrou por que ficou conhecido como o Papa da Simplicidade. A ida à Terra Santa no segundo ano revelou o talento diplomático que marcaria seu pontificado. Francisco visitou locais sagrados para muçulmanos, cristãos e judeus e pediu que todas as religiões buscassem a paz. Começava aí o legado de defensor da tolerância religiosa. Ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o então presidente de Israel, Shimon Peres, Francisco pediu que a solução de 2 estados, um israelense e um palestino, não permanecesse um sonho. E não rimanga um sonho. E chamou Shimon Peres e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, para visitarem juntos o Vaticano. Offro la minha casa em Vaticano. O encontro histórico foi no mês seguinte, ao lado do patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, que lidera parte dos cristãos ortodoxos. No Sri Lanka, o líder da Igreja Católica participou de um grande encontro com budistas, muçulmanos e hindus. E nas Filipinas, Francisco bateu um recorde histórico de público num evento papal. Mais de 6 milhões de pessoas. Francisco foi considerado um dos articuladores da retomada das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba, congeladas desde a década de 1960. Depois da conquista, ele visitou os 2 países em 2015. Em Cuba, se reuniu com os irmãos Fidel e Raul Castro. Saindo de Cuba, o Papa veio para os Estados Unidos. Esteve aqui, nesse memorial, para as vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Discursou também na sede da ONU, aqui em Manhattan. E lá na capital, Washington, fez história mais uma vez. Depois de visitar o presidente Barack Obama, se tornou o primeiro papa a falar no Congresso americano. Entre os temas, defendeu o respeito aos imigrantes. Uma multidão acompanhou em telões e ele foi aplaudido de pé. A primeira visita à África veio no 3º ano de pontificado, com o objetivo de mostrar ao mundo a pobreza e as necessidades do povo africano. Francisco passou pelo Quênia e por Uganda. E nem a guerra civil entre milícias cristãs e muçulmanas o impediu de ir à República Centro-Africana. Nunca um papa tinha ido a uma zona de guerra na era moderna. Francisco também se tornou o primeiro líder da Igreja Católica a se reunir com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa desde a separação dos 2 ramos do cristianismo, quase 1000 anos antes.
Na ilha grega de Lesbos, o Papa ofereceu asilo a 3 famílias de refugiados que voltaram no avião com ele para o Vaticano. A caminhada em silêncio absoluto pelo campo de concentração de Auschwitz está entre os momentos marcantes. É o local de extermínio de mais de 1 milhão de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E na passagem por Mianmar e Bangladesh, o Papa defendeu a minoria muçulmana Rohingya, perseguida por nacionalistas budistas. Polêmicas marcaram algumas viagens. No Chile, em 2018, manifestantes foram às ruas contra a impunidade de padres pedófilos. O Papa pediu perdão pelos crimes que abalaram a Igreja do Chile. Falou que sentia dor e vergonha pelo dano irreparável causado a crianças. Ante o dano irreparável causado a niñas por parte de ministros da Igreja. No Peru, se reuniu com povos da Amazônia e fez uma defesa enfática do meio ambiente e dos direitos dos indígenas. Foi a 6ª viagem à América Latina. Mas Francisco nunca voltou à terra natal, Argentina, depois de eleito. Nos Emirados Árabes Unidos, se tornou o primeiro chefe da Igreja Católica a pisar na Península Arábica, o berço da religião islâmica. Primeira vez também no Iraque. Francisco conheceu a cidade de Ur, venerada como local de nascimento de Abraão, pai do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Na cidade sagrada de Nahaf, se encontrou com a maior autoridade islâmica xiita do Iraque, o Ayatollah al-Sistani. A imagem dos 2 líderes religiosos condenando o extremismo rodou o mundo. O que marcou a viagem ao Canadá foi o pedido de desculpas pelos abusos da igreja contra os indígenas. No ano seguinte, o Papa voltou às zonas de conflito, na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul. A preocupação com a saúde marcou a viagem mais longa do pontificado, em setembro do ano passado. Numa jornada histórica, Francisco percorreu 4 países de 2 continentes em 12 dias: Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura. A visita de um Papa à ilha de Córcega, na França, em dezembro, também foi inédita. E a última, da lista longa de heranças simbólicas de um Papa que sabia o poder de sua presença. Segunda-feira, 22 de julho de 2013. Francisco desembarcou no Rio, trazendo o afeto e a humildade que marcaram sua vida. O Santo Padre escolheu um carro popular e foi do aeroporto do Galeão à Catedral Metropolitana de janelas abertas. No meio do caminho, uma falha na segurança aproximou o Papa do povo. O carro ficou preso no engarrafamento e a comitiva permaneceu bloqueada por uma onda de amor e carinho. De vidros abertos, ficou bem perto dos fiéis, a ponto de ser tocado por eles. Antes da Jornada Mundial da Juventude, o Papa foi de helicóptero até a Aparecida do Norte, em São Paulo. Na Basílica, o maior templo católico do Brasil, celebrou sua primeira missa pública na América Latina, acompanhada por 12 mil fiéis. No mesmo dia, voltou para o Rio e visitou o Hospital São Francisco de Assis da Providência de Deus, onde inaugurou uma ala para o tratamento de dependentes químicos. Mais de 500 mil fiéis vieram de várias partes do Brasil e do mundo para encontrar Francisco. Por onde passou, o Papa deixou mensagens carregadas de esperança, quebrou o protocolo e deu um jeitinho de se aproximar da multidão. O Papa chegou e com o Papa não tem pra ninguém. O Papa argentino retribuiu tudo pacientemente e com o bom humor que sempre foi sua marca registrada. Papa Francisco fez o percurso a pé, ele passa nesse momento aqui, ó, e apertou minha mão, bênção, Papa. E ele vai seguindo, cumprimentando as pessoas ao longo do percurso. É claro que é uma felicidade, não? Nós chegamos felizes juntos. Em 12 anos de pontificado, Francisco não voltou para a sua terra natal. Mas aqui no Rio, ele teve um encontro especial com seus conterrâneos. 30 mil argentinos lotaram a Catedral Metropolitana. E muitos se apertaram aqui do lado de fora para ver o Papa.
No Teatro Municipal, Francisco ouviu o discurso emocionado do Valmir, morador do Complexo da Maré. Senti na pele as dores da juventude marginalizada pela dependência química e pelo vício do tóxico. Superei essa fragilidade, Santo Padre, quando recebi um incentivo da minha paróquia. Desde aquele momento, decidi reescrever a minha história. Aquele encontro cheio de afeto mudou a vida de Valmir. Eu acho que uma das coisas mais fortes desse encontro com o Papa é o seu abraço. Aquele abraço acalentador, aquele abraço que é um pai segurando, mas um pai que também é uma mãe. Alguns dos encontros mais esperados da jornada estavam previstos para acontecer em Guaratiba, na Zona Oeste. Mas as fortes chuvas transformaram a estrutura do Campus Fidei num grande lamaçal e os eventos foram transferidos para as areias de Copacabana, na Zona Sul. A jornada reuniu mais de 3 milhões de fiéis e peregrinos diante de um altar montado na areia, superando assim o público que todos os anos participa do Réveillon. No primeiro grande encontro com os fiéis, Francisco desceu do helicóptero no Forte de Copacabana e seguiu de papamóvel até o altar. Sua Santidade, mais uma vez, interagiu com as pessoas que estavam no caminho. Francisco surpreendeu ao trocar presentes com um fiel no meio da rua. Ele não pensou duas vezes e entregou o solidel, a peça usada pelo Santo Padre para cobrir a cabeça. A todos e a cada um abraço afetuoso. Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Durante a celebração da missa de acolhida, Francisco usou o tempo fechado para falar da fé. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Vocês são verdadeiros guerreiros. Vejo em vocês a beleza do rosto jovem de Cristo. E meu coração se enche de alegria. As gêmeas Yasmin e Sofia tinham apenas 16 dias de vida quando foram abençoadas por Francisco. Depois que ele nos abençoou, várias coisas aconteceram na nossa vida, várias bênçãos que Deus enviou ele para poder nos abençoar, e eu fico muito feliz de saber isso. Foi na visita à favela de Varginha, na zona norte do Rio. Um encontro cheio de emoção com a comunidade que se enfeitou para receber o Papa. Ele visitou a casa de uma família. E Dona Glória lembra ter feito de tudo para que a neta Mariana fosse abençoada por Francisco. A gente veio atrás dele, chegou aqui, não tinha como entrar na casa, aí o vizinho pegou ela, pulou a janela, botou ela dentro da casa, ele foi e pegou ela no colo. Foi um privilégio muito grande, uma benção. Ele também abençoou o altar da Igreja da Comunidade. Ganhou das crianças uma faixa do seu time do coração, o San Lourenço. E no palanque montado no campinho de futebol, ficou à vontade com os moradores. Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Sei bem que quando alguém que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito de compartilhar a comida. Como diz o ditado, sempre se pode colocar mais água no feijão. Se pode colocar mais água no feijão?
Sempre. No dia seguinte, Francisco voltou a Copacabana e acompanhou ali a encenação da Via Sacra. Aproveitou para fazer um discurso contra a intolerância, o racismo e o sofrimento de vítimas da violência e da fome. Com a cruz, Jesus se une a todas as pessoas que sofrem hambre. E pediu coragem aos jovens para mudar o mundo. Eu peço que vocês sejam revolucionários. Tenham a coragem de ir contra a corrente. Francisco usou a imagem do Cristo Redentor para dizer que não podemos ficar de braços cruzados e que é preciso abrir os braços. Numa entrevista exclusiva, o jornalista Gerson Camarote falou sobre brasileiros e argentinos. Papa Francisco, o senhor chega ao Brasil e tem uma receptividade muito calorosa dos brasileiros. Há uma rivalidade histórica, Brasil e Argentina, pelo menos no futebol. Como é que o senhor recebeu esse gesto de afeto dos brasileiros? Eu me senti recebido com um afecto que não conhecia, muito calidamente. O povo brasileiro tem um grande coração. Y la rivalidad creo que ya está superada totalmente, porque hemos negociado bien. El Papa es argentino y Dios es brasileiro. Na missa de encerramento, o Papa disse que transmitir a fé com alegria permite receber em troca mais alegria. No Rio, Francisco deixou uma forte mensagem de esperança e um sorriso que ficará para sempre guardado no coração dos brasileiros. O Vaticano divulgou hoje o testamento que Francisco escreveu no dia 29 de junho de 2022. Ele já mencionava o sofrimento nos últimos anos de vida e informava onde e como queria ser enterrado. Em nome da Santíssima Trindade. Amém. Sentindo que se aproxima o crepúsculo da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar minha vontade testamentária apenas quanto ao local da minha sepultura. Confiei sempre minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso peço que meus restos mortais repousem, à espera do dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que minha última viagem terrena se conclua justamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde costumava rezar no início e no fim de cada viagem apostólica, confiando com fé minhas intenções à Mãe Imaculada e lhe agradecendo o cuidado dócil e materno. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado em anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas com a quantia de um benfeitor que designei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, conforme instruções que providenciei entregar ao Monsenhor Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor conceda a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na parte final da minha vida, ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.